Irmãos amados, com alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Verdadeiramente é uma alegria para mim. É verdade que o peso da responsabilidade é muito grande, mas é uma alegria estar com os irmãos para participar do santo trabalho do Senhor. Quero agradecer a Deus, porque eu sei que é pela graça de Deus que estou aqui. E quero também estender a minha gratidão ao meu pastor, pastor Raposo, com quem me congrego ali em Bacabal. É também o nosso presidente, dirige a nossa convenção no estado. Eu sei, como disse aos irmãos, que isto vem de Deus, mas é através dele. Então eu sempre presto reconhecimento de gratidão, porque eu sei que a bênção do Senhor na vida dele tem atingido a mim também. E eu agradeço muito por isso. O Senhor Deus me deu uma palavra e eu quero me esforçar para entregar o que eu recebi do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia. O versículo que eu trouxe para ler com os irmãos é 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 17. Eu tenho certeza que aqui nós temos a palavra do Senhor para nós nesta noite. Glória a Deus. Está escrito assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos amados, olhando para esse versículo, e considerando alguns outros também, eu quero ministrar aos irmãos sobre os olhos espirituais. Nós sabemos que existem realidades, situações na vida, que nós dependemos dos recursos de Deus. Apenas os olhos humanos não serão suficientes. E é isto que eu quero enfatizar pela Bíblia nesta noite. Existem situações que estão além da nossa capacidade de gerenciar. Para todas essas situações, nós dependemos dos recursos de Deus. A obra que todos nós fomos chamados e estamos atendendo para fazer é uma obra espiritual, e ela só será realizada se nós tivermos recursos espirituais. A obra de Deus é tão grande que não pode ser servida apenas com os recursos humanos. Quando eu leio a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 9, o santo apóstolo pedia à igreja que eles buscassem inteligência espiritual. Inteligência espiritual fala de sensibilidade, fala de sentidos aguçados. E eu quero que Deus me ajude nesta noite a entregar a mensagem que eu recebi ao seu coração e que nós possamos sair daqui despertados para buscar sensibilidade, aguçar os nossos sentidos espirituais para vermos. Que Deus tenha misericórdia de nós e venha abrir os céus hoje à noite e permitir que nós enxerguemos isso. Todos os homens de Deus, tanto do passado antigo como da história recente, que fizeram alguma coisa para Deus, eles fizeram por causa dos recursos espirituais que usaram. Nunca você vai ver na história da igreja, em nenhum período que seja,
alguém se destacando por causa dos diplomas que conseguiu. Eles são importantes. Eu tenho alguns lá em casa, não sei nem onde eles estão, mas eu tenho. Eu não sou contra isso, mas o que vale na obra de Deus é o poder do Senhor sobre nós. É a maneira particular como Deus dispensa a sua graça sobre cada um de nós. Eu sou um menino, um jovem, nascido no mato, orando, pedindo a misericórdia de Deus. Eu digo com sinceridade, eu me vejo um bicho do mato. Hoje tenho 42 anos, mas eu nasci no interior muito distante. Brincando, eu digo que nem onça não anda mais por lá porque é longe. E jamais eu poderia pregar se não fosse pelos recursos, pela graça, pela dispensação, pela misericórdia, pela bondade, pela supremacia do Deus que governa nos céus e na terra e escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos na terra. São esses os recursos que realmente valem. Na Babilônia, 4 homens se destacaram, está na Bíblia, e eu prego a Bíblia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos eles foram grandes, mas a Bíblia dá destaque a Daniel. Os 4 eram destacados, mas Daniel era mais. E quando nós vemos na Bíblia, o que destacou Daniel foi exatamente a sua capacidade de interpretar sonhos, de conhecer visões, de saber as coisas que Deus revelava na terra. Eu percebo aqui que o que destacava Daniel era a sua capacidade de enxergar mais do que os outros. Daniel via coisas que homens normais não enxergam. O que destaca um homem de Deus na terra é a sua capacidade de compreender aquilo que Deus está querendo fazer. É alguém que está na terra, mas o coração está ligado em Deus, pedindo: Senhor, abre os meus olhos, me revela algo, me dê a capacidade de compreender a tua obra. Se nós não voltarmos dessa AGO com a capacidade espiritual aguçada, nós não teremos condições de cumprir toda a obra que Deus deseja para nós fazermos. Deixa eu fazer uma pergunta para tentar provocar o seu entendimento. O que será de nós se nós não enxergarmos? Vocês já pensaram o que será do nosso ministério se nós não tivermos a capacidade de enxergar? Os olhos, eu acho interessante, quem conhece a Bíblia sabe, os olhos do auxiliar de Eliseu estavam abertos ou fechados? Vamos lá, os olhos normais, eles estavam abertos ou fechados? Abertos, ele estava vendo. Aí vem um homem de Deus que enxergava mais do que ele e faz uma oração tremenda e diz: Senhor, abra os olhos desse moço. Se tem ali um crente natural, ia dizer: o nosso pastor endoidou, porque o auxiliar está vendo, o moço está enxergando, está com olhos abertos. E como que o profeta está pedindo para Deus lhe abrir os olhos? É porque existem situações que só os olhos físicos, humanos, não são capazes de compreender. E eu quero, com a ajuda de Deus e olhando para a Bíblia, apresentar aos irmãos algumas dessas razões. Por que nós precisamos, todos nós, de olhos espirituais? A primeira razão que eu quero apresentar aos irmãos é para nós não sermos enganados. Todos nós precisamos de olhos espirituais para não sermos enganados. 1 Reis, capítulo 14, a Bíblia registra a profecia de Aías contra a casa de Jeroboão. Jeroboão era o rei,
era um homem temido, era um homem destacado, mandava no reino do norte. E o menino de Jeroboão adoeceu. A quem consultar? Aí Jeroboão lembrou de um homem que tinha profetizado para ele, mas era vergonhoso a mulher ou alguém da casa de Jeroboão ir a um profeta simples. Além do mais, Aías já estava velho, era um homem limitado fisicamente. Aí o grande rei Jeroboão toma um plano, chama a esposa e diz assim: minha esposa, vamos fazer o seguinte, vá consultar em Siló a um profeta de Deus, mas você vai precisar ir disfarçada. Você tem que usar uma peruca, um roupão, um disfarce. Uma coisa é preciso: ninguém pode saber que você é a mulher de Jeroboão. Dê um jeito, você é esperta, muda a voz, faz um gargarejo, bota uma roupa diferente, faz um negócio no cabelo, mas não se pode descobrir que você é a mulher de Jeroboão. E ela foi. A Bíblia diz que Aías já era um velhinho, limitado, não enxergava mais por causa da idade. A Bíblia diz que quando a mulher de Jeroboão bota o pé, vocês que são da cidade não sabem, mas no interior a gente tinha o batente da casa. Quem ainda lembra que tinha o batente? Para não encher de água, não era? Aí botava o batente. Eu penso que a Bíblia diz assim, na Bíblia diz assim, ouvindo o ruído dos pés. O velhinho, quando a mulher botou o pé no batente da casa, ele grita lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão. Aleluia! Ali naquele texto eu aprendo, primeiro, nenhum disfarce se mantém. Pode parecer, mas se não é real, vai cair. Pode usar peruca, pode maquiar a voz, pode ter carinha, mas se não é, uma hora Deus vai levantar na terra alguém e o disfarce vai cair por terra. Mas o mesmo Deus que está me autorizando a pregar, também está dizendo: se é verdadeiro, está plantado na casa do Pai, e não tem quem arranca. Não tem. O disfarce cai, mas quem é de verdade permanece. Outra coisa interessante naquele texto é que existem situações de aperto que, para não sermos enganados, nós precisamos dos olhos espirituais. Irmãos, todos nós, eu não sou pastor de igreja, auxilio o pastor numa área, coordeno 4 congregações, mas nós trabalhamos com gente, e nem todas essas pessoas são gente. Às vezes alguém vem como a mulher de Jeroboão, e se não tem um Aías para tratar, nós seremos enganados. Irmãos, quantas situações que nós caímos como bobinhos, porque nós não temos olhos espirituais para enxergarmos. Todos nós, obreiros, precisamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim e abra os meus olhos para eu enxergar. Quando tiver uma maracutaia, quando tiver um ninho do diabo armado, que o Senhor abra os meus olhos na terra, intervenha dos céus e haja na terra em favor daquilo que é de Deus. E Deus revela. Irmãos, olha, quando a mulher chegou lá, eu imagino que ela ia pensando assim: é só um velhinho gagá, tá cego. O que é um crente? É um velhinho ingênuo. O pessoal não diz assim que é como tomar doce de criança, não é, nosso mestre? Aí ele disse: um velhinho. Eu mudo a voz um pouquinho, experiente, a rainha, moleza. Irmão, só que o velhinho estava mais preparado do que ela.
Tem gente achando que você é ingênuo. Tem gente tratando você como bobo. Tem gente achando que você não é de nada. E o Espírito Santo está preparando você hoje à noite, dos pés à cabeça. E quando você vai chegar lá, o Espírito Santo vai agir e vai lhe apresentar. Quantos recebem isso? Pode levantar a mão comigo e adorar ao Deus que, apesar de pequenos, mas Ele usa na terra. Oh glória! Não é a sua capacidade, é a graça de Deus que faz. O que eu estudei não é suficiente, mas há um recurso poderoso de Deus. A Bíblia diz: o Senhor falou com Aías, disse para ele: meu filho, vem alguém para lhe enganar. Oh, minhas irmãs, como nós precisamos disso. Às vezes a mulher de Jeroboão vem tão bem vestida. Às vezes o próprio Jeroboão vem. E se o Senhor não tiver preparado, com os olhos abertos, a queda será desastrosa. E o Senhor Deus me colocou neste altar para pedir graça, que os nossos olhos sejam abertos. Vamos fazer um exercício espiritual. Nós somos crentes. Curve a cabeça perante o Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está administrando, o estado do rebanho que você pastoreia, o seu casamento. Mas o Senhor Jesus esta noite está tratando com alguém, para que a mulher de Jeroboão não nos engane, para que não caiamos na armadilha. Grite a Deus: Senhor, abra os meus olhos esta noite. Aleluia. Tem tempo para você orar. Tem tempo para você orar. Aqui é um culto espiritual. Nós somos homens de Deus. Você entende o mistério de Deus? Ô irmãos, tem uma graça sendo revelada sobre nós esta noite. E eu quero dar lugar para que o Espírito de Deus venha mover alguém. Onde você está, para abrir a boca e dar glória ao Deus que ainda hoje abre olhos. Aleluia! Aleluia! Precisamos de olhos espirituais para não sermos enganados. Também nós precisamos de olhos espirituais para percebermos o perigo. Irmãos, a Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerra a Israel. Naquele tempo, os países estavam em frequentes batalhas. Israel, principalmente no primeiro reino, que foi de Saul, teve guerras sangrentas, que continuaram no período de Davi. Uma das razões de Deus não ter permitido Davi levantar o templo é que suas mãos estavam cheias de sangue. Davi era um homem de guerra. Naquele tempo as guerras eram frequentes e a Síria era uma nação poderosa, talvez mais do que Israel. Eles tinham estratégias e eles tinham chance de vencer. Eu quero abrir um parêntese e dizer que o diabo e os outros nossos inimigos, eles também têm estratégias e eles podem nos fazer mal. Agora acontece que a Bíblia diz que lá em Israel tinha um homem que enxergava longe. Israel estava separado da Síria por quilômetros. O quarto, lembrar do interior de novo, a camarinha, não era assim que a gente chamava no interior? A camarinha do rei da Síria era a quilômetros de distância. Israel e Eliseu estava orando em Israel longe, mas aquilo que o rei falava em segredo aos comandantes, o Deus dos céus abriu um fone, um alto-falante lá no quarto do homem de Deus. Aí o rei disse assim: como pode um dos nossos estar nos traindo? Alguém está sabotando o exército, não é possível. Aí foi que um empregado, um filho do rei,
Disse: não, meu rei, não é um traidor, é que Israel tem um homem que sabe o que o Senhor diz no secreto. Deus revela a um homem em Israel. Ele sabe o oculto. Todas as coisas estão como nuas e patentes diante dele. Aquilo que é falado em oculto será pregado em telhados, diz o Senhor. Aí o rei perturbado diz: pô, não tem problema, vamos buscar esse homem, vamos atrás dele. Aí vem uma pergunta para nós: quanto vale um homem espiritual? Quanto vale uma mulher espiritual? Olha, irmãos, a Bíblia diz que o rei inimigo separou cavalos, carros e um grande exército. Aí, meus pastores, me admira porque para buscar um homem, irmão, se é hoje, reúne 3 dos mais valentes, vai buscar o cabra, rapaz. Só 3. O rei separou o exército, não é o exército, diz lá na Bíblia assim, um grande exército, para buscar um homem, para você ver a grandeza, o valor, o destaque de um homem de olhos espirituais. A rainha da Inglaterra dizia: eu temo mais as orações de um homem de Deus do que um exército de 10.000 homens. Quando ele está de joelho, eu estremeço. Irmão, eu vou dizer para vocês, eu não admiro beleza, eu não admiro grandeza, eu não admiro dinheiro, eu não admiro fortuna, eu não admiro fama. Agora, quer ver mexer comigo? É quando diz assim: é uma mulher que ora. Irmão, tem umas irmãs na igreja que tem uma manchazinha no joelho, não tem? Vá com calma, meu irmão. Pensa no perigo que é. Sim, senhora, minha irmã, Deus lhe abençoe. O povo mais perigoso da terra é aquele que anda de pé para trás, irmão. Oh Deus, estão na terra, mas o sentido está em Deus, marcados por uma vida de oração, conhecem os mistérios de Deus, têm experiências na terra, ligadas ao Deus dos céus. Toda vez que eu vejo uma pessoa com aquela manchazinha no joelho, eu fico com medo. Digo: Deus me livre, mexo não. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Pastor, mas é a irmã velha ruim. Você não tem nada com isso, deixa para lá que Deus vai fazer. Mas quando eu vejo, a pessoa diz assim: ora. É 2 coisas que eu acho vantagem: é quando ora e quando chora. Irmão, para mim, uma pessoa que chorou, eu já larguei ele de mão. Pastor, mas isso não presta para nada. Rapaz, o homem está chorando, rapaz, não está vendo? Vamos salvar o homem, ele está chorando. Mas isso é gente ruim, meu irmão, o homem está chorando, tu não está vendo? Dá vontade de eu me agarrar logo com ele, meu irmão. Está chorando, vamos orar, que Deus vai fazer a obra. Até Acabe, meu pastor, que era o homem mais pesado e ruim, quando ele chorou e baixou a cabeça, Deus disse: Elias, volta! O que foi? O homem está chorando. Eita, que um coração quebrantado toca a Deus. Quem pode levantar uma mão por esta verdade espiritual? Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Se nós buscarmos a Deus com este coração, o céu vai se abrir sobre nós. Agora, falando do perigo para hoje, fazer 2 perguntas aos irmãos. Primeiro, eu pergunto: será que existem perigos hoje ao nosso redor? Sim ou não? Sim. Irmãos, a vida cristã é uma vida de riscos. Não se assuste não, o que eu vou pregar é a Bíblia.
A vida cristã é uma vida de riscos. Ministério, eu tenho certeza, eu sou consciente, não é profissão, mas eu vou usar para você entender. Eu já disse que não é. Mas o ministério é profissão de risco, de perigo. Pense num negócio arriscado. É você se candidatar para ser obreiro. Irmão, eu penso que quem é obreiro, principalmente, imaginem a fúria do diabo contra nós. Não é verdade, irmão? Você já imaginou? Você imaginar, eu não sou pregador que afronta o diabo. Eu não tenho negócio para falar do diabo, para mexer no diabo, essas coisas não é comigo. Eu nunca disse assim, vamos dar bicuda na cara do cão. Eu não sou desse aí, não. Eu nunca vou fazer um negócio desse aí. Primeiro que eu não quero conversa com ele, deixa para lá. Mas, não é? E não vai dar nunca, que ele não vai ter besta dele deixar a cabeça dele aqui. Aí eu não vou dar bicuda nele. Mas, irmão, obreiro, eu imagino que quem é obreiro tem mais ou menos, eu não sei se isso, não estou pregando, só na minha imaginação, tem um demônio feroz, com um arco assim, ó, entesado, armado para nós. E se nós não percebermos isso, deixa eu dizer uma coisa com tremor e temor, às vezes nós estamos dormindo demais, por falta do peso da responsabilidade, porque nós não sabemos desse perigo. Segunda coisa, será que nós vemos esse perigo? Irmãos, eu oro dizendo assim, Senhor, eu sou pastor, me dê sensibilidade para me compreender as pessoas e as situações. Eu preciso de discernimento para me compreender as pessoas e as situações. Eu aprendi uma oração poderosa na escola dominical. Na EBD, nosso mestre, de novo, eu aprendi não sei quando, há anos, uma oração poderosa. Aprendi na lição da EBD, sentado no banco. Diz assim, Senhor, me ajude a ouvir o chocalho da cobra, para poder escapar da mordida dela. Até hoje eu faço essa oração. Senhor, se tiver uma cobra se aproximando de mim, faz eu ouvir o chocalho dela para me correr. Irmão, eu não brinco com cobra, eu não faço carinho em cobra, eu não ando na beira de precipício, eu não tenho brincadeira com fogo, com perigo. Crente é para vigiar dia e noite. E nesta noite Ele está nos dando sensibilidade espiritual, para se tiver perigo se aproximando. Ei, meu irmão, é uma palavra de Deus para guardar a sua família, para proteger a sua tenda, que é a sua casa. Se tiver perigo armado contra nós, se o maligno rei da Síria tiver emboscada, o Senhor Deus vai entrar em cena, quebrar o arco. Levanta a mão, irmão, que você é do céu. Quebrar o arco, cortar a lança, despedaçar os carros no fogo e dar vitória para quem é de Deus. A nossa sorte é que sai uma palavra do trono da graça de Deus e nos coloca em segurança. Ô irmão, se não fosse a intervenção de Deus, nós estaríamos falidos. Nunca eu teria chegado a esse microfone. A nossa sorte é porque na hora do perigo Ele se apresenta para nos salvar. Aleluia. Existem perigos, mas tem os recursos de Deus para nos ajudar. Terceiro, para nós caminharmos para o encerramento. Por que prezamos de olhos espirituais? Para não perdermos o nosso valor. Irmãos, quando o exército chegou para buscar o homem de Deus, a Bíblia diz que ele usou uma estratégia. Qual a estratégia de Eliseu? Ele diz, Senhor, fere esses homens de cegueira, tira os olhos deles, faze deles cegos. E Deus atendeu. Aí o exército inimigo, que era poderoso, ficou inútil. O que poderiam fazer homens valentes, mas cegos? Não é Bíblia?
O que poderiam fazer? Eu penso que o rei mandou para lá os homens mais bravos. Irmãos, lá tinha soldado velho sírio, espadona aqui, peito estufado, cara ruim, bruto, ameaçador. Agora imaginem, cegos. Aí Eliseu diz: o homem que eles foram prender, Bíblia é boa, irmão. O homem que eles foram prender diz assim: ei, deixa eu ajudar vocês. Eu dar uma mãozinha. Aí o comandante: sim, pega aqui. Aí ele: a mão dos cegos. Vai para cá. O homem que eles foram buscar para prender, agora estavam rendidos nas mãos de Eliseu. Oh, meus irmãos, pelo amor do céu, ouçam o que eu vou pregar aqui. Que este exército não sejamos nós. Homens talentosos, mas que não enxergam um palmo à frente do nariz. Ternos maravilhosos, mas cegos. Capazes nas ciências da terra, mas não conhecem nada por dentro do céu. Obra de Deus é espiritual. E um homem para a obra de Deus é um homem revestido com a armadura de Deus dos pés à cabeça. Eu não quero ser, meu pai, um soldado cego. Quantos homens, eu estou pregando pelo Espírito, estão dando prejuízo na obra de Deus na terra, porque são soldados cegos. Homens destacados na terra, desconhecidos no céu, que aprenderam as artes. Eu estou pregando isso aqui com temor e tremor, mas é a verdade do céu. Aprenderam as artimanhas da administração e estão levando baseados nisso. E o Senhor Deus está avisando: obra de Deus na terra é para quem é conhecido no céu. É para quem é assim com Ele. Ô irmão, vamos levantar uma das nossas mãos. Feche seus olhos. Andamanto no rovo sorocando meneceia, puriampo no cove nerabacei, andaria comandeia sai, andume canturi me revanai. Cadê os crentes de Atos 2? Os sinais de Deus vão se manifestar agora na Assembleia de Deus em Teresina. Ei, CEDEP, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Te mando, morre, pacho, onde mais. Te mando, ricaia, sévia. Orieia, la manchúria, calamando, rebahai. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os obreiros que falam línguas estranhas? Eu quero profetizar pela autoridade da palavra que está na minha boca. A Assembleia de Deus não vai ser uma igreja do silêncio. As línguas estranhas, elas não vão desaparecer do nosso meio. O santo barulho pode ser ouvido ainda hoje.
Aramam Purieia Paia Savarabacai. Ei, Arachão de Maraia Sévia. Irmãos, é por isso que nós chegamos aqui. Se fosse os nossos pais, tudo arrumadinho, mas sem olhos espirituais nós não estávamos aqui. Quem formou a Assembleia de Deus no Brasil fez isso pelos recursos de Deus. Eu sei, irmão, que eu prego assim a Bíblia em alguns lugares. Tem um lugar que as nossas igrejas estão parecendo igrejas tradicionais, que eu não sou contra, eles vivem lá, amém, é de Deus. Alguém pergunta, pastor, é de Deus? É, amém, deixa Deus abençoar. Mas a Assembleia de Deus é aquela igreja que o pastor está pregando, aí Jesus batiza um crente lá no meio da igreja. E ele levanta falando línguas estranhas, não é? O nosso culto não é assim? Qual o modelo de culto na Assembleia de Deus? Não precisa marcar na agenda. Não precisa ter, eu faço isso, mas não precisa. Eu também já estou fazendo. Culto do avivamento, semana da vitória. Essas coisas a gente faz, porque é assim, uma coisa da nossa fraqueza mesmo que a gente está fazendo. Mas é bom. Agora, quando o Espírito Santo quer fazer, pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser no meio da rua. Pode ser no meio da rua, numa calçada, quando ele resolve tomar de conta, o homem pode sair do meio. Irmão, eu vi a Assembleia de Deus crescer assim. Aí levanta o irmão lá do meio da igreja, assim diz o Senhor. Aí a gente... É assim? Agora se a gente ficar cantando os hinos, tudo bonitinho, arrumadinho, com os olhinhos secos, nós não vamos para lugar nenhum não, daqui a pouco está fechada a igreja. Ouça o que esse pregador está dizendo. Daqui a pouco está fechada a igreja. Ninguém vai suportar, pastor, ir para uma igreja fria a vida inteira. Uma hora vai fechar a porta. Agora, se o santo barulho permanecer em nosso meio, ele vai atrair as pessoas. Vai entrar alguém na igreja chorando. Vai vir gente pela janela. Vai vir alguém atraído pela presença de Deus entre nós. Para terminar e eu dizer amém, precisamos de olhos espirituais para não vivermos com medo. Irmãos, naquele dia, quando o exército chegou para levar o homem de Deus, estava Eliseu e o auxiliar, o pastor e o auxiliar, os dois na mesma condição. Os dois, a situação era a mesma, na mesma casa, tudo era igual. Agora, a atitude dos dois não foi igual. Eliseu, tranquilo. Por quê? Porque ele estava vendo. Tem crente, irmão, que você não entende. Ele está tranquilo porque está enxergando. Eu não mexo com isso. Tem irmão que está vendo isso mesmo, amém. Eu estava numa oração um tempo desse, aí o irmão começou, olhando. Aí eu digo, meu Deus, o que é que esse irmão... Aí eu comecei a me tremer, que nem assim, a gente se fica assim, nervoso. Me arrepiei, eita, aí começou a falar em língua. Aí se eu estou vendo uma mesa, aí eu sou doido de dizer que ele não está vendo. Pronto. Aí eu digo, ele está vendo mesmo e pronto. Eu não estava, mas ele estava, glória a Jesus. Não é? Não é, meu pastor? Ele estava vendo a mesa, amém. Aí Eliseu vendo, o auxiliar não estava enxergando nada. Aí ele sai para fora, estou pregando a Bíblia. Talvez para escovar o dente de manhãzinha. Ele não tinha orado, os olhos cheios de remela ainda. Aí ele foi escovar o dente. Quando ele vê o exército cercando a casa, na verdade, pela Bíblia, cercando a cidade, pastor. Aí ele entra desesperado, com medo e grita, ai meu Senhor. Eliseu perguntou o que é. Ele disse, nós vamos morrer. Ele disse, ninguém morre. Mas por quê? Eu estou atemorizado porque lá tem muitos soldados. Talvez Eliseu perguntou, tu contou? Eu não sei, deve ter milhares. Aí Eliseu diz, pois fica tranquilo, que os que estão do nosso lado são em maior quantidade.
Ei, pastor, o Senhor está me autorizando a dizer: tem inimigo? Tem, mas quem Deus vai levantar é em maior número. Saíram, Deus vai mandar mais. Te acalma, os que estão do nosso lado são mais. Deixa eu dizer uma coisa para encerrar. O problema não é a falta de socorro de Deus. Socorro nunca faltou. A obra espiritual não está em crise. O depósito de Deus não tem falência. A Bíblia diz assim, está na Bíblia: o monte estava cheio. Meus pastores não tinham uma fração. Não era, pastor Leal, uma parte, não. Quando Deus faz, Ele faz o suficiente. Bum! Não tem cura pela metade. Não tem provisão de meia boca, não tem milagre de mais ou menos, não tem socorro falecendo. A Bíblia diz que quando Deus faz, Ele faz bem feito, está na Bíblia. Aí a Bíblia diz: o monte estava cheio. Irmão Aldo, lá não cabia nem uma agulha. Deus encheu o monte. Nunca faltou o socorro de Deus. O que às vezes falta é a capacidade nossa de enxergar. Volte para casa hoje. Volte para a igreja que você está congregando. E procure enxergar o socorro de Deus. Nas crises que nós enfrentamos, o Senhor está dizendo: não falta recurso, não falta socorro, tem providência do céu. E se nós acalmarmos um pouquinho. Ô irmãos, eu estou me lembrando do Salmo 46, a Bíblia diz assim: Ele quebra o arco e corta a lança, e os carros Ele faz o quê? Queima no fogo. Irmãos, se é eu que vou para uma guerra, a primeira coisa que a gente faz é pegar as armas. Olha que tremendo isso. Se é eu que vou fazer uma batalha, a primeira coisa que eu faço é me munir com armas poderosas. Agora olha a resposta de Deus para as nossas pelejas. A Bíblia diz que o arco Ele quebra, não serve de nada. A lança Ele corta. Mas eu tenho carros poderosos. Deus pega eles e bota no fogo. A única coisa que Ele exige de nós: aquietai-vos. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Não é a tua capacidade, diz o Senhor, é saber que Ele é Deus. Feche seus olhos. Não é a tua experiência, é saber que Ele é Deus. Feche seus olhos. Não é a tua administração, é saber que Ele é Deus. Nesta noite está descendo sobre nós uma revelação especial. Uma graça capacitadora sobre nós. Oh irmãos, como eu preciso. Esses dias eu tenho orado a Deus: Senhor, abre os meus olhos, tenha misericórdia de mim, me ajude a ver. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas essa mensagem é uma resposta de Deus para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho. Nesta noite eu quero fazer a mesma oração de Eliseu, com tremor e temor. Eu levanto, pastor Bezaliel, a minha voz ao céu, e eu imploro ao Deus de Eliseu esta noite: Senhor, abra os nossos olhos agora, abra os olhos do nosso entendimento agora,
Abra os olhos espirituais deste irmão agora. Ô irmão, se você deseja, é só abrir a boca para dar glória, é só abrir a boca para adorar. É no movimento da adoração que as forças do diabo são lançadas por terra. Ô irmão, vamos orar, e o céu vai abrir sobre nós esta noite, e recursos espirituais maravilhosos estão vindo sobre nós agora. Levante uma das suas mãos ao Senhor. Eu estou recebendo graça de Deus. Há um dom capacitador do céu sobre o teu ministério. Agora, receba. Agora, glória agora. Glória agora. Temanto no percebe a buricandaia. Temanto no menerras. A nossa peleja não é carnal, diz o Senhor, mas as armas também não são. Ei, Davi, não é a couraça de Saul, é a espada do Espírito. Ei, homem de Deus, não olha para a couraça de Saul. Deus tem mais para nós. Tem. Meu Pai, nós lhe adoramos, Senhor, e lhe agradecemos pela doce revelação da Tua palavra. Aqui o Senhor está abrindo os nossos olhos. Eu te peço agora, revela experiências espirituais. Oh meu Pai, eu estou sentindo que o Senhor está fazendo isso. Revela experiências espirituais. Se o Senhor quer batizar alguém que não é batizado, faça agora. Se o Senhor quer arrebatar alguém em espírito, nós cremos. Se o Senhor quer abrir os céus em mistério, nós cremos. Aqui são homens espirituais. Todos nós entendemos o mistério do Senhor. Oh meu Pai, descortina mistérios sobre nós agora, meu Pai. Nós queremos sair daqui capacitados pelos recursos do Senhor sobre nós. E por isso, meu Pai, nós oramos. Abra os nossos olhos agora. Agora, 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 meu Pai. Aleluia. Meu Deus.